Imagina entrar em um avião para uma viagem incrível, cheio de expectativa e pronto para voar sobre o oceano. Agora, pensa que, em vez de um voo tranquilo, você se vê no meio de uma situação tensa, onde as pessoas ao seu redor começam a olhar de lado e a tratá-lo mal, sem nenhuma razão além da cor da sua pele. Parece estranho, não? Mas, infelizmente, é algo que ainda acontece com muita gente. Era isso que Sr. Davis estava prestes a enfrentar. Em uma tarde ensolarada em Nova York, ele embarcou em um avião, esperando apenas por uma boa viagem até Londres. Ele mal imaginava que naquele voo descobriria o peso do preconceito, algo que ninguém deveria sentir. Imagine como seria assustador estar em um lugar onde, por mais que você seja educado e gentil, as pessoas te julgam sem nem te conhecer. Era como se cada gesto dele fosse visto com desconfiança e rejeição. Logo, o tratamento ruim veio de onde ele menos esperava. Uma das comissárias, que deveria cuidar dos passageiros, começou a ser ríspida, a olhá-lo de maneira hostil e, diante de todos, fez algo terrível. Essa experiência despertou algo em Sr. Davis, uma coragem e uma força que ele jamais imaginou ter. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa para que ninguém mais passasse por isso. Essa é a história de uma jornada corajosa contra o racismo, que inspirou muita gente e mudou a vida de Sr. Davis. Ele mostrou que, mesmo quando estamos cercados por injustiça, temos o poder de transformar aquela situação em algo maior. Vamos descobrir como, em um simples voo, Sr. Davis começou uma luta para que todos fossem respeitados, independente da cor da pele. Era uma tarde ensolarada e movimentada em Nova York, uma daquelas em que o aeroporto parecia um universo à parte, com um frenesi de malas rolando, bilhetes sendo checados e viajantes apressados encontrando seus portões. Em meio a essa correria e impaciência, eu me encontrava pronto para embarcar em um voo para Londres. Para muitos, seria uma viagem comum, mas para mim, aquele voo acabaria tomando um rumo inesperado, uma virada que me ensinaria sobre o peso do perdão e a natureza dos julgamentos que carregamos sem perceber. Cheguei ao portão com antecedência e fui um dos primeiros a embarcar. Meu assento era na primeira classe, ao lado da janela, uma posição que aprecio. Enquanto acomodava minhas coisas e olhava pela janela, o fluxo de passageiros seguia pelo corredor, com comissários ajudando cada um a se ajeitar. Olhei para o interior do avião, observando as pessoas ao meu redor. Alguns estavam entretidos com seus telefones, outros folheavam revistas, animados com a viagem. Como de costume, mantive-me calmo, com as mãos cruzadas no colo. Meu terno era simples, mas bem cortado, e a postura serena. Aprendi com o tempo que, muitas vezes, a força está no silêncio. Do outro lado do corredor, um menino me olhava curioso e puxava a manga da mãe, sussurrando algo que não conseguia ouvir. Ela apenas deu um sorriso educado, talvez um pouco nervoso, antes de desviar o olhar. Eu sabia o que esse olhar significava. Ao longo dos anos, me acostumei a lidar com olhares julgadores, olhares que, no fundo, carregam dúvidas, suposições e até desprezo. As portas do avião logo se fecharam e o capitão deu as boas-vindas pelo interfone, enquanto os motores começavam a roncar em preparação para a decolagem. Já estávamos no ar, voando alto, quando decidi apertar o botão de chamada para pedir um simples copo de água. O Sr. Davis estava calmo, e mesmo com o tratamento ríspido da senhorita Martha, não parecia perder a compostura. No entanto, os passageiros ao redor começaram a se entreolhar, percebendo que algo estranho estava acontecendo. A situação começava a chamar a atenção na seção de primeira classe, onde o ambiente, geralmente tranquilo, parecia carregado por uma tensão crescente. Depois de alguns minutos, e ainda sem a água que havia pedido, o Sr. Davis, mantendo-se educado, apertou o botão de chamada novamente, esperançoso de que o desconforto pudesse ser resolvido
com uma simples conversa. Poucos instantes depois, a senhorita Marta voltou, com uma expressão de irritação. Era evidente que a situação estava fazendo-a perder a paciência. "Sim, o que é agora?" perguntou ela, de um jeito que fez alguns passageiros ao redor erguerem as sobrancelhas, espantados. O Sr. Davis, sem se abalar, respondeu de maneira gentil: "Eu só gostaria de saber se poderia, por favor, trazer-me um copo de água. Eu já havia pedido antes." A comissária o encarou com um olhar gélido. Em um tom mordaz, respondeu: "Água? Mais uma vez? Você acha que estamos aqui para satisfazer seus caprichos? Não estamos à disposição para atender a todas as suas vontades." O Sr. Davis piscou, surpreso com o tom, mas manteve-se calmo. "Perdoe-me se dei essa impressão. Não quis ofender. Só estou tentando tornar a viagem um pouco mais confortável", respondeu ele, de maneira tranquila, mas firme. Mas, inexplicavelmente, a resposta educada de Sr. Davis pareceu irritá-la ainda mais. Em um gesto impulsivo, como se as emoções tivessem tomado conta, a senhorita Marta ergueu a mão e, sem aviso, deu-lhe um tapa no rosto. O som ecoou pela cabine, deixando os passageiros ao redor em choque. Por um instante, o tempo pareceu congelar e ninguém sabia como reagir. O Sr. Davis permaneceu imóvel, levou a mão ao rosto, sentindo o ardor da bofetada, mas não esboçou nenhuma reação de raiva ou agressividade. Ao contrário, ele apenas olhou para ela com uma expressão serena, embora houvesse uma dor silenciosa em seus olhos. O choque se espalhava pela cabine e o murmúrio começou a crescer entre os passageiros, que agora olhavam a cena com indignação e surpresa. O tapa parecia ter desencadeado um ponto de não retorno. O Sr. Davis manteve a calma exterior, mas o silêncio na cabine agora era absoluto. A senhorita Marta o encarava, quase com um olhar desafiador, e logo um outro comissário, o Sr. Turner, aproximou-se. Ele lançava olhares inquietos para os passageiros ao redor, mas, ao invés de demonstrar empatia, pareceu questionar a própria vítima. "Algum problema, senhorita Marta?" ele perguntou, ignorando deliberadamente o Sr. Davis. "Esse senhor está sendo problemático", respondeu ela, ajustando a postura e tentando justificar suas ações. "Ele parece estar tentando chamar atenção de maneira excessiva, perturbando a todos." Um suspiro de espanto ecoou pela cabine. Muitos passageiros estavam visivelmente desconfortáveis e alguns começavam a se pronunciar baixinho. Uma mulher que viajava a trabalho, sentada no assento ao lado, tentou intervir. "Eu estava aqui o tempo todo. Esse senhor apenas pediu água e foi tratado com uma grosseria inexplicável", ela disse, cruzando os braços em um gesto de descontentamento. Foi a comissária que passou dos limites. A senhorita Marta a olhou com um desprezo velado, mas decidiu ignorá-la. Em vez disso, se voltou para o Sr. Turner, visivelmente furiosa com a tentativa de interferência. "Ele não segue as normas de comportamento esperado para um passageiro em primeira classe", ela murmurou para o Sr. Turner, em tom de cumplicidade. O Sr. Davis observava a situação se desenrolar com uma expressão de calma digna, mas por dentro ele sentia o peso de cada palavra. Era um velho conhecido do racismo, mas o episódio que se desenrolava à sua frente fazia seu coração bater mais rápido. O que mais o impressionava, porém, era a postura dos passageiros ao redor. Muitos o olhavam com compaixão e apoio. Outros, ao contrário, apenas desviavam o olhar, como se tentassem evitar se envolver. Um homem, em um dos assentos mais à frente, vestido com um terno elegante, olhou para o Sr. Davis com desdém e, dirigindo-se ao Sr. Turner, murmurou: "É por isso que certas pessoas não deviam estar aqui. Sempre acabam arrumando problema." Outros passageiros, no entanto, começaram a se pronunciar em defesa do Sr. Davis.
Uma jovem de pele negra e cabelos trançados, visivelmente incomodada, levantou-se e se dirigiu à comissária com firmeza. Este senhor não fez nada para merecer ser tratado assim. Vocês estão usando de preconceito e isso é inaceitável. Ele merece respeito, tanto quanto qualquer outro passageiro aqui. Mas a senhora Marta parecia decidida a dobrar sua posição, ignorando os protestos. Eu sugiro que todos aqui voltem aos seus lugares e evitem interferir. Estamos apenas cumprindo o nosso trabalho, disse ela em tom frio. Nesse momento, o piloto, que fora avisado da situação, saiu da cabine e caminhou até o grupo. Com uma expressão séria, ele escutou os relatos de alguns passageiros que contaram sobre o comportamento da comissária. Após ouvir as versões, olhou para o senhor Davis e disse: Senhor, peço desculpas em nome da companhia. Vamos resolver essa situação de forma justa. A senhorita Marta ficou em silêncio enquanto os passageiros observavam, curiosos e tensos, o desenrolar da cena. O piloto, com uma expressão determinada, fez um gesto indicando que a comissária deveria se retirar. Ele sabia que aquele incidente não seria fácil de esquecer e que as ações de Marta refletiam um problema que ia muito além daquele voo. O Sr. Davis, sem dizer uma palavra, acenou com a cabeça para o piloto em agradecimento. Sabia que aquela não seria a última vez que enfrentaria algo assim, mas ali, naquele momento, encontrou o apoio inesperado de outros passageiros, uma prova de que sua dignidade era algo que ninguém poderia tirar. Com o piloto agora à frente do Sr. Davis, a tensão na cabine era palpável. O silêncio foi rompido por um leve murmúrio entre os passageiros. Alguns trocavam olhares de aprovação pela decisão do piloto, enquanto outros ainda mantinham um olhar reprovador, claramente desconfortáveis com a situação. O Sr. Davis, que sempre se orgulhara de sua paciência e postura tranquila, respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Aquele não era o primeiro episódio de racismo que enfrentava na vida, mas a sensação de humilhação em público, diante de tantas pessoas, doía mais do que ele gostaria de admitir. O piloto, cuja expressão era de firmeza, olhou de volta para os passageiros e então fez um gesto em direção ao Sr. Davis, indicando que ele poderia voltar ao seu assento. Senhor, por favor, aceite nossas desculpas pelo tratamento que recebeu. Essa não é a postura que desejamos manter com nossos passageiros, disse ele em voz alta, para que todos ao redor ouvissem. Vamos investigar e tomar as medidas necessárias para que algo assim não aconteça novamente. Sr. Davis assentiu, mas ainda mantinha um olhar de desconfiança. Ele sabia que, muitas vezes, desculpas públicas como aquela eram apenas para acalmar a situação. A questão real, o preconceito que carregava por trás, raramente era de fato abordada. Sentando-se de volta em seu assento, ele viu que a senhorita Marta, visivelmente constrangida e contrariada, recuou para o fundo da cabine, acompanhada pelo Sr. Turner. Ela lançava olhares rápidos, quase desafiadores, na direção de Davis e dos passageiros que tinham se manifestado. 2 passageiros à sua esquerda começaram a conversar em um tom mais alto, como se quisessem que todos os ouvissem. Isso tudo é um absurdo. Esses comportamentos nunca aconteciam antes, comentou o homem de terno, que antes fizera uma observação racista. É verdade, concordou uma mulher ao seu lado, revirando os olhos. Agora qualquer coisa que se diga é ofensiva, mas ninguém pensa em como estamos sendo incomodados com isso. Esse diálogo apenas reafirmava para Davis como o racismo se manifestava de várias formas. O desconforto que ele sentia não era só pelo tapa, pela afronta direta da comissária, mas pelo peso de ser constantemente lembrado de sua condição, de como ele ainda era visto, mesmo sendo um passageiro pagante de primeira classe. Ele respirou fundo e desviou o olhar, focando em uma foto de sua família que ele mantinha em seu porta-cartão.
Eram essas lembranças que o fortaleciam, que davam sentido à sua luta diária contra esses preconceitos. Logo depois, a jovem de pele negra e cabelos trançados que antes o defendera, aproximou-se e disse em voz baixa: "O senhor está bem?" Não pude deixar de perceber o quanto foi desrespeitado. Sinto muito que tenha passado por isso. Sr. Davis ergueu os olhos e deu um leve sorriso. Muito obrigado, minha jovem. Eu já passei por muitas situações como essa, mas cada vez dói como se fosse a primeira. Porém, ver pessoas como você se posicionando, mesmo sem me conhecer, me dá uma esperança. Eles trocaram um olhar de compreensão e respeito, e a jovem voltou ao seu assento. No entanto, a tensão no avião não diminuiu. Outros passageiros, encorajados pela presença do piloto, começaram a levantar suas vozes, exigindo um pedido de desculpas mais formal e propondo que a companhia deveria tomar medidas. Era claro que o episódio já havia ido longe demais para ser apenas esquecido. De repente, uma mulher idosa que estava sentada 2 fileiras à frente levantou-se com o auxílio de sua bengala e virou-se para o piloto. "Jovem, com licença", disse ela, sua voz suave, mas firme. "Eu sou uma das passageiras mais antigas nesta companhia e nunca testemunhei algo tão indigno. Esta companhia me deve anos de bons serviços e estou certa de que a maioria aqui quer ver um ambiente onde todos sejam respeitados. Se querem meu apoio, sugiro que a atitude dessa comissária não fique sem uma consequência adequada." A posição daquela senhora, claramente respeitada por sua idade e postura, pareceu sensibilizar o piloto ainda mais. Ele respirou fundo, como se assimilasse a responsabilidade do que deveria fazer a seguir. "Senhora, agradecemos seu apoio. Essa situação será tratada com a seriedade que merece. E garanto que todos aqui serão informados dos desdobramentos", ele disse, lançando um último olhar firme em direção ao fundo da cabine, onde Marta tentava se ocultar. Pouco a pouco, o avião retomou um ambiente de calma, mas o Sr. Davis sabia que aquele incidente deixaria marcas. Ele olhou para a janela, deixando que o céu aberto trouxesse uma leve sensação de paz. Após desembarcar, Sr. Davis sentiu que o ocorrido não poderia simplesmente ser deixado de lado. Ele era um homem resiliente e, ao longo dos anos, havia aprendido que, embora nem todos os casos de preconceito se resolvessem, alguns deveriam ser enfrentados com a máxima seriedade. Decidido, ele ligou para seu advogado pessoal assim que entrou no carro para casa. "Estou precisando da sua ajuda, Jonathan", disse com um tom firme. "Sofri um tratamento humilhante durante um voo e acredito que isso precise ser denunciado." Jonathan, advogado experiente em casos de discriminação, ouviu com atenção enquanto o Sr. Davis relatava todos os detalhes. O tapa, as ofensas implícitas e explícitas, as falas dos outros passageiros e até a hesitação do piloto em tomar uma atitude mais imediata. "Isso é grave, Davis. Não só pelo tapa, mas por toda a sequência de humilhações que você sofreu em um espaço público. Vou iniciar uma reclamação formal contra a companhia aérea. Eles precisam ser responsabilizados." No dia seguinte, Jonathan protocolou a denúncia formal junto à companhia aérea, exigindo que Marta fosse disciplinada e que a empresa implementasse treinamentos obrigatórios contra discriminação e preconceito para seus funcionários. Além disso, Davis pediu uma compensação financeira pelos danos emocionais que o incidente causou, destinando qualquer valor obtido para organizações de defesa dos direitos civis. A companhia aérea, temendo repercussões, tentou resolver o caso de maneira rápida, oferecendo um pedido de desculpas e uma indenização generosa, esperando que isso bastasse para manter a situação sob controle. Porém, Sr. Davis recusou o acordo inicial, alegando que um simples pedido de desculpas não mudaria a cultura que permitia esse tipo de comportamento.
O caso atraiu a atenção da mídia e Davis foi convidado para uma entrevista em uma grande rede de televisão. Em um tom calmo e direto, ele compartilhou o que havia ocorrido, descrevendo os desafios que pessoas negras enfrentam diariamente em espaços onde deveriam se sentir seguros e respeitados. Esse tipo de situação é algo que muitos de nós enfrentamos em silêncio. Ele disse com os olhos fixos na câmera, mas o silêncio não muda nada. É necessário que cada um de nós tenha a coragem de se manifestar, não por vingança, mas para que as próximas gerações possam viver em um mundo mais justo. A entrevista repercutiu de forma intensa. Organizações de direitos civis e grupos de apoio ao combate ao racismo começaram a pressionar a companhia aérea para tomar medidas públicas e concretas. Em resposta, a empresa realizou uma coletiva de imprensa onde anunciou que Marta seria suspensa e que novos treinamentos de conscientização sobre preconceito e inclusão seriam implementados para toda a tripulação. A luta de Davis foi vista por muitos como um exemplo de resistência e determinação. Sua coragem de enfrentar uma grande companhia e expor o problema mobilizou outras pessoas a denunciar casos semelhantes, fazendo com que o setor da aviação iniciasse mudanças significativas em suas políticas. Sr. Davis sabia que aquele era apenas um passo dentro de uma longa caminhada por justiça, mas sentia-se em paz, certo de que sua voz havia ecoado onde precisava ser ouvida. Após a coletiva de imprensa, a história de Sr. Davis continuou a ganhar repercussão. Ele foi convidado para dar palestras em universidades e eventos sobre igualdade racial e enfrentamento de injustiças. As redes sociais se tornaram um lugar de discussão intensa, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias experiências de discriminação racial em diferentes setores. O caso do Sr. Davis não era isolado, e a exposição de sua história havia tocado em uma ferida profunda da sociedade. Em uma de suas palestras, Davis compartilhou um pouco mais de sua trajetória, explicando que aquele incidente não era o primeiro episódio de racismo que ele havia enfrentado. Desde jovem, ele tinha aprendido que o mundo nem sempre seria justo com ele e que ser negro era muitas vezes um fator que o colocava sob suspeita ou desconfiança. Ele sempre havia evitado conflitos, preferindo resolver as situações de forma pacífica, mas aquele episódio no avião havia sido a gota d'água. Eu não estava apenas defendendo a mim mesmo naquele dia, ele disse, com a voz firme e os olhos marejados. Eu estava defendendo todos nós. Porque se eu tivesse aceitado aquilo em silêncio, seria como aceitar que esse tipo de coisa é normal e não é. Nunca será. Suas palavras ressoaram profundamente e a plateia o aplaudiu de pé. A cada novo evento, Davis sentia que sua missão de lutar contra o preconceito estava tomando uma dimensão muito maior do que ele imaginara. Ele passou a fazer parte de uma rede de ativistas que trabalhavam para enfrentar o racismo sistêmico em diferentes áreas: transporte, educação, justiça e no mercado de trabalho. Enquanto isso, a companhia aérea continuava sob pressão. Outros passageiros começaram a compartilhar episódios semelhantes, descrevendo como se sentiram discriminados em voos anteriores. Diante das denúncias, a empresa foi forçada a implementar uma série de medidas rigorosas para lidar com o preconceito dentro da organização. Foram introduzidos treinamentos obrigatórios para todos os funcionários e um canal de denúncias foi criado para que passageiros e trabalhadores pudessem relatar incidentes de racismo ou discriminação. Além disso, a empresa contratou uma consultoria externa para reavaliar suas políticas internas, visando a construção de um ambiente mais inclusivo e seguro.
pela primeira vez, muitos funcionários foram confrontados com a questão do preconceito de forma séria e profissional, e alguns confessaram que, até então, sequer haviam pensado na profundidade do impacto de suas ações e atitudes. No entanto, Martha, a comissária que havia agredido o Sr. Davis, resistia às mudanças. Ela recusou participar dos treinamentos iniciais, alegando que estava sendo vítima de exageros. Na opinião dela, tudo aquilo não passava de uma histeria coletiva alimentada pela mídia. Ela se recusava a reconhecer que sua atitude tinha causado dano. A empresa, ao perceber essa resistência, decidiu tomar medidas mais severas. Martha foi demitida por justa causa, o que foi amplamente noticiado e visto como um marco importante no combate ao racismo corporativo. Enquanto isso, Senhor, Davis continuava sua luta. A batalha jurídica que havia começado contra a companhia aérea se estendia para além do que ele esperava. Ele queria usar o valor de qualquer indenização que recebesse para criar uma fundação que fornecesse apoio jurídico e psicológico a vítimas de discriminação racial. Sua ideia era oferecer assistência gratuita para que ninguém mais sentisse que estava sozinho ao enfrentar casos de racismo. Com o tempo, a Fundação Davis começou a tomar forma. Voluntários, advogados e psicólogos uniram-se à causa, criando uma rede de apoio sólida e acessível. Muitas vítimas encontraram ali o suporte que precisavam para buscar justiça, e a Fundação rapidamente se tornou uma referência no combate ao racismo em diversas áreas. O impacto da Fundação Davis foi transformador. Casos de discriminação que antes passariam despercebidos começaram a ser denunciados, e empresas de outros setores foram forçadas a rever suas políticas internas. Davis, que antes se via como uma vítima, agora era um símbolo de resistência e mudança. Em uma entrevista para um documentário sobre sua trajetória, ele foi questionado sobre o que esperava do futuro. Eu acredito em um futuro onde ninguém precise mais lutar para ser respeitado por quem é, respondeu ele com um sorriso sereno. Um futuro onde a igualdade não seja apenas uma palavra bonita, mas uma realidade. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas cada passo é um avanço. E eu tenho fé de que vamos chegar lá. O documentário foi assistido por milhares de pessoas e inspirou debates em escolas, universidades e empresas. A mensagem de Davis tornou-se um farol para muitos que enfrentavam situações similares. Ele havia transformado a dor e a indignação em uma força poderosa, trazendo esperança e promovendo mudança em uma sociedade que ainda lutava para superar suas próprias falhas e preconceitos. Ao final de cada palestra ou entrevista, Sr. Davis deixava uma mensagem que se tornou seu lema. Não importa o quão difícil seja o caminho, a justiça vale cada passo. Ao longo dos anos, o trabalho de Sr. Davis começou a se tornar conhecido em diversos países e sua fundação passou a atender vítimas de racismo de várias nacionalidades, línguas e culturas. Pessoas que haviam perdido a esperança se encontravam novamente amparadas, e Davis acompanhava cada caso como se fosse único, lembrando-se sempre da força que o primeiro incidente no avião havia despertado dentro dele. Ele viu, ao longo do tempo, rostos de todas as idades e origens, e cada história reafirmava a importância de sua luta. Um dia, após uma conferência em uma escola pública, um jovem estudante se aproximou dele. Com um olhar tímido, o garoto de apenas 12 anos segurava firme uma folha de papel amassada nas mãos. Tremendo de nervoso, ele olhou para Sr. Davis e, depois de um longo suspiro, disse: "Sr. Davis, eu quero ser como o senhor quando crescer." Davis sorriu, ajoelhou-se para ficar da altura do garoto e colocou uma mão firme e afetuosa em seu ombro. "Você já é", disse ele com os olhos brilhando. "Só precisa acreditar nisso todos os dias. Nunca deixe ninguém te fazer sentir menos do que você é. Promete?"
O menino assentiu, emocionado, e em seguida entregou a folha a Sr. Davis. Nela, com letras infantis e borrões de lápis, estava escrito: "Eu quero mudar o mundo." Davis guardou aquele papel com cuidado, como uma promessa, uma lembrança de que a luta que ele havia começado não acabaria ali. Alguns anos depois, Davis estava em um evento da ONU, onde foi homenageado por sua contribuição aos direitos humanos. Ao receber o prêmio, ele fez um discurso emocionado, agradecendo o apoio de todos e relembrando cada pessoa que o ajudou em sua trajetória, incluindo os amigos e advogados que lutaram a seu lado. Sua voz falhou ao falar sobre a jornada, e ele confessou, com o coração aberto: "Tudo começou com um momento de dor, um momento em que fui tratado com desrespeito apenas pela cor da minha pele. Mas hoje, essa dor se transformou em força, e cada um de vocês tem uma parte nessa mudança. Essa luta não é apenas minha, é de todos nós." Ao final do discurso, as luzes do auditório se apagaram e imagens das pessoas impactadas pela fundação foram projetadas em uma tela, seguidas das palavras de Davis: "Um futuro sem racismo começa com cada um de nós." A plateia ficou em silêncio absoluto, tocada pela profundidade daquela mensagem. Davis desceu do palco e, ao olhar ao redor, viu rostos de várias cores e idades. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas sentia que sua mensagem havia feito a diferença. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, ele olhou para o céu estrelado e fechou os olhos. Em silêncio, ele agradeceu por ter encontrado forças para transformar sua dor em mudança. E naquele momento, ele sentiu que estava em paz. Não havia dúvida de que, mesmo após ele partir, sua luta continuaria viva em cada pessoa que ele havia inspirado. Sr. Davis sabia que o racismo ainda era uma ferida aberta na sociedade, mas também sabia que cada passo, cada ato de coragem e cada voz erguida em prol da justiça eram sementes plantadas para um futuro melhor. E enquanto ele pudesse caminhar, ele continuaria plantando essas sementes na esperança de que, um dia, elas florescessem em um mundo verdadeiramente justo e igualitário. Se essa história te fez refletir sobre o poder de lutar contra a injustiça e o preconceito, não deixe de apoiar. Então, clica no botão de like e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Agora, eu quero saber de você. Qual mensagem de coragem e respeito você deixaria para o Sr. Davis e para todas as pessoas que enfrentam situações de racismo todos os dias? Escreva aqui nos comentários e compartilhe essa mensagem com o mundo. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Juntos, vamos espalhar essa mensagem e construir um espaço onde todos sejam valorizados.